Líderes da OTAN acabaram de concordar em aumentar seus gastos com defesa, todos para 5% do PIB. Isso é algo que Donald Trump vinha exigindo. Dani, existe uma enorme divisão entre Trump e a Europa. Isso não pode estar acontecendo. Eu não acredito no que estou vendo. Isso é fake news, Dani. Não, desculpe. Não consegui me segurar. Não, é verdade. E então quero dizer, o comentário do próprio Donald Trump quando ele estava falando foi: a OTAN vai ser muito forte sob nós, ou seja, sob a liderança dele. E aí ficou estranho. Sabemos que Mark Rutte é o homem de Trump. Ele tem uma predisposição particular para se alinhar com Donald Trump como indivíduo. Mas isso, eu acho, expressa o quão profundamente subordinada a OTAN é basicamente um braço dos Estados Unidos. E veja, eles estão falando nesse trecho sobre Israel e Irã. Eles tiveram uma grande briga, como duas crianças no pátio da escola. Sabe, eles brigam para valer. Você não consegue pará-los. Deixa eles brigarem por uns 2, 3 minutos. Depois, fica mais fácil de parar. Aí o papai às vezes tem que usar uma linguagem forte. Sim, ele disse linguagem forte. De vez em quando, você precisa usar uma certa palavra. Então o papai tem que pará-los. É assim que Mark Rutte fala sobre os Estados Unidos aqui. Isso foi o que Donald Trump disse em resposta a isso. Mark Rutte, o chefe da OTAN, que é seu amigo, ele te chamou de papai antes. Você considera seus aliados da OTAN meio que como crianças? Não, ele gosta de mim. Acho que ele gosta de mim. Se não gostar, eu te aviso. Eu volto e dou uma resposta dura. Ok, ele fez isso. Ele fez de forma muito carinhosa. Papai, você é meu papai. Fale sobre sua reação à cúpula da OTAN. A Ucrânia não foi muito mencionada. Grande parte foi sobre os Estados Unidos, basicamente reforçando seus compromissos. Eu venho falando sobre isso há 7 meses. Antes do presidente Trump assumir o cargo, eu já dizia que isso ia acontecer porque está exatamente nos documentos de política. E é daí que vêm as políticas. Elas não vêm da cabeça do presidente Trump, nem dos neoconservadores belicistas que o cercam. Todos eles são apenas facilitadores dessa política. Não importa se é um republicano ou um democrata. Não importa se estão cínicos ou conscientes do que estão fazendo. Existe uma única política. Ela é produzida por corporações e instituições financeiras nesses think tanks. Eles colocam esses planos no papel, que quase sempre são públicos, e depois os implementam capítulo por capítulo, linha por linha. Se você olhar o índice de Which Path to Persia, pode ver que todos os presidentes, do Bush Jr. até hoje, exerceram cada uma dessas opções exatamente como estavam escritas. Não é que esse documento específico tenha sido o plano mestre. Ele reflete o consenso entre esses interesses especiais sobre o que deve ser feito. Os documentos de política são transformados em projetos de lei ou políticas por equipes de advogados e levados a Washington para serem aprovados por lobistas. É assim que funciona. E se você não entende isso, não entende nada sobre como tudo isso funciona. E é por isso que as pessoas estão constantemente surpresas, porque estão tentando acompanhar a retórica política e observando divisões políticas que na verdade não existem, que são apenas um teatro criado para distrair e dividir você. Então, lá em 2022 ou 2023, eles produziram uma série de documentos intitulados Projeto 2025. Nesse documento, diz que a Europa vai gastar 5% do seu PIB em defesa, na OTAN. E foi exatamente isso que aconteceu. O secretário de Defesa Pete Hegseth, em fevereiro deste ano, disse à Europa, em Bruxelas, ele disse: vocês vão assumir essa guerra contra a Rússia porque nós precisamos mudar nosso foco para a China. Eu já havia mencionado isso antes no programa. E vocês vão gastar 5% do seu PIB em defesa. Vão comprar armas de nós, porque os Estados Unidos estão sobrecarregados. E o secretário Hegseth literalmente disse que precisa haver uma divisão de tarefas. Não podemos fazer tudo sozinhos. Precisamos que nossos aliados comecem a desviar dinheiro público de programas que realmente beneficiam as pessoas que vivem em seus países. E precisamos começar a gastar isso na nossa guerra por procuração.
assim como nós, nos Estados Unidos, temos feito, privando o povo americano de qualquer tipo de vida ou futuro decente. É isso que a Europa precisa fazer. E as pessoas perguntam, por quê? Por que a Europa faz isso? Porque ela foi capturada politicamente, assim como a Ucrânia foi capturada politicamente. Eles capturaram as instituições por meio de grandes interesses financeiros. Eles as controlam através de várias instituições, assim como a própria União Europeia, que é uma camada de burocracia lançada sobre as nações europeias como um cobertor, sufocando a soberania nacional em toda a região. E todas essas nações, de forma óbvia e demonstrável, estão agindo contra seus próprios interesses para facilitar a política externa dos Estados Unidos. Não apenas na Europa, em relação à Ucrânia e à Rússia, mas também em relação a todo o resto. Em relação à China, ao Irã, ao continente africano, em relação a absolutamente tudo o que interessa aos Estados Unidos. Eles fazem com que seus representantes paguem o preço por eles. É assim que o império sempre funcionou. Hoje é um império dos tempos modernos. Então, quando falam que os europeus são crianças, bem, eles são súditos imperiais. São vassalos, como temos alertado. E o assustador é que tudo está acelerando muito rápido, de forma muito imprudente, porque novamente já estive no seu programa, Dani, já conversamos sobre isso. Eles estão sem tempo. Eles veem o multipolarismo crescendo. Eles veem a China crescendo exponencialmente. E sabem que a janela de oportunidade para fazer isso, para se reafirmarem, está se fechando. Uma vez fechada, é irreversível. Por isso estão apressando tudo isso. Se vai funcionar ou não, eles não se importam. É melhor tentar. Todos os outros vão pagar o preço por isso. Eles serão os últimos a pagar o preço. Seus representantes vão pagar. Soldados americanos vão pagar. O público americano vai pagar. Eles serão as últimas pessoas a pagar. Então não há motivo para eles não tentarem. A mensagem que Donald Trump postou, do próprio Mark Rich, enviada para Donald Trump, isso é simplesmente ridículo. Este é Donald Trump postando em sua Truth Social uma mensagem de Mark Rich. Parabéns e obrigado por sua ação decisiva no Irã. Isso foi realmente extraordinário. Algo que ninguém mais ousou fazer. Isso nos torna todos mais seguros. Você está chegando à raia com mais um grande sucesso esta noite. Não foi fácil, mas conseguimos que todos concordassem com os 5%. Donald, você nos levou a um momento realmente importante para a América, a Europa e o mundo. Você vai conseguir algo que nenhum outro americano conseguiu em décadas. A Europa vai pagar caro, como deveria, e isso será uma vitória sua. Boa viagem, e nos vemos no jantar. Você acabou de repetir o que eu disse, não foi? Ele também está mostrando a verdade sobre essas negociações. Não há negociações acontecendo agora, veja bem. E agora ele está apontando para Vladimir Putin. Ele diz que a OTAN não é um golpe e que Putin é o parceiro mais difícil para encerrar o conflito na Ucrânia. Isso é do Wall Street Journal. Então quero dizer, a ponto de, não estou nem brincando, exaustão absoluta. Estou física e mentalmente exausto de tentar alertar as pessoas sobre isso. Novamente, antes mesmo do presidente Trump assumir o cargo, o indicado dele para vice-presidente, J.D. Vance, já dizia: estamos jogando a guerra na Ucrânia para a Europa. Não vamos acabar com ela porque precisamos das nossas armas para lutar contra a China. É literalmente isso que eles estão fazendo agora. É isso que estamos vendo acontecer neste momento. Não fui eu quem alertou vocês. Eles disseram, mas as pessoas só ouviam o que queriam ouvir. E muitas vezes simplesmente imaginavam coisas que nunca foram sequer ditas. Eu conheço pessoas que realmente acreditavam que o presidente Trump iria possivelmente até desmantelar a OTAN ou abandonar a OTAN. E isso era, de novo, apenas um teatro para assustar as pessoas e fazê-las apoiar ainda mais a OTAN e criar apoio público para a OTAN. Era só isso. Era teatro. As pessoas precisam lembrar. Vá ao YouTube, digite Donald Trump WWA. Ele é um performer, ele faz encenações, ele faz isso há anos e anos. Ele teve seu próprio reality show que não tinha nada a ver com realidade. Era tudo roteirizado.
É assim que ele faz negócios. Ele ganhou a vida com imóveis e cassinos. Por que as pessoas acreditam que esse é um homem que iria mudar alguma coisa? Só de olhar superficialmente já era absurdo. Era uma proposta absurda desde o começo. Não é assim que o governo dos Estados Unidos funciona. Mesmo que ele realmente quisesse mudar tudo, não há poder na Casa Branca ou no Congresso. Essas são pessoas que apenas assinam as coisas para torná-las oficiais, e são pessoas que vendem isso para o público. As políticas são elaboradas por essas corporações e esses think tanks. É aí que as pessoas precisam focar. Se quiserem mudar alguma coisa, precisam mudar esse aspecto. E sempre que falo sobre isso, sempre ouço pessoas reclamando, resmungando e revirando os olhos. As corporações para as quais você entrega seu salário todo mês, são elas que estão criando o problema. São essas pessoas que você precisa minar. Não importa o que você diga ou faça em Washington. Esses interesses, você precisa minar o apoio a eles. E é muito fácil para você fazer isso. Basta parar de dar seu dinheiro a eles e encontrar alternativas. No final das contas, é isso que o multipolarismo significa. Trata-se de criar alternativas ao sistema dos Estados Unidos, não tentar reformá-lo, consertá-lo ou convencê-lo a parar de fazer o que está fazendo. É o planeta inteiro criando um sistema alternativo e deixando os Estados Unidos isolados até que aprendam a conviver bem com os outros. É isso que os americanos precisam fazer se realmente quiserem mudar as coisas dentro dos Estados Unidos. E enquanto isso, o resto do mundo precisa continuar investindo no multipolarismo. Cada um de nós, à sua maneira, precisa fazer isso. Não de uma hora para outra, mas destinando uma pequena porcentagem a cada mês ao multipolarismo, em vez de Wall Street, Washington, Londres ou Bruxelas. É isso que vai fazer a diferença e já está fazendo a diferença. Milhões de pessoas já estão fazendo isso. Você poderia argumentar que esta cúpula da OTAN é tão interessante porque provavelmente foi a mais amigável em muito tempo. Quero dizer, a cúpula da OTAN geralmente é um encontro sem grandes divisões. Mas a administração de Donald Trump, todo esse momento histórico, com Trump voltando ao poder, foi retratado por muitos como o grande divisor entre os Estados Unidos e a Europa, como se houvesse enormes problemas entre eles. E o que vimos foi a Europa não apenas se alinhando com Donald Trump, mas essencialmente, esse encontro foi uma demonstração de como tudo isso é realmente simbiótico no próprio conflito da Ucrânia. Veja o que aconteceu lá. Talvez você possa nos ajudar com uma atualização, porque o lado das negociações desmoronou. E a Rússia disse recentemente que não só foi forçada a fazer uma pausa com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos se retiraram das negociações, mas também que não estão mais conversando com Kiev. Então, onde estamos, Brian? Então, precisamos lembrar, por que a OTAN existe? A OTAN existe para cercar e conter a Rússia. E também tem expandido gradualmente o seu escopo. Quero dizer, ela sempre esteve envolvida em todas essas outras guerras, mas sempre como um meio de eliminar nações amigas da Rússia e agora também da China. Isso se tornou uma prioridade para a OTAN. Essa é a única razão pela qual ela existe. Então, por que o presidente Trump está pedindo, exigindo e forçando todos esses países a pagar 5% de seu PIB para a OTAN? Porque ele está promovendo a primazia dos Estados Unidos no mundo todo. Lembro que todo mundo dizia, ouvi Marco Rubio falar algo sobre multipolarismo. Isso deve significar que ele aceita e apoia o multipolarismo. Não, tudo o que ele estava fazendo era reconhecer que isso existe e que era mais uma coisa que os Estados Unidos precisam destruir e reduzir a cinzas. Era só isso. E agora podemos ver que era só isso. Podemos ver tudo se desfazendo bem diante dos nossos olhos agora. É disso que se tratou toda essa cúpula da OTAN. Foi sobre os teatros acabaram. Chegamos à posição em que precisávamos estar. E tuerere avrelomatgunhante. Tentamos usar a diplomacia por os recursos. E levou contra eles, enquanto nisso. Fizemos exatamente a mesma coisa com o Irã. Provavelmente vai demorar um tempo até que alguém volte a confiar em negociar com os Estados Unidos mesmos.
embora eu não saiba por que alguém confiaria desde o início. E é aí que estamos. Temos que lembrar que todos esses conflitos estão interligados. Não é só os Estados Unidos lutando contra o Irã e, coincidentemente, também contra a Ucrânia, e também, por coincidência, se fortalecendo na região Ásia-Pacífico. Nos documentos de política, tudo isso faz parte de uma única estratégia para manter o que eles chamam de liderança americana no mundo, que, na verdade, significa dominação americana no mundo. A eliminação, a guerra contra a soberania, a paz, a estabilidade e a prosperidade para todos ao redor do mundo, exceto para o pequeno grupo de elites que controla a política externa dos Estados Unidos. Sabe, Brian, estamos apenas... Alguém me disse, nem faz um ano. Isso mesmo. Alguém me disse isso recentemente. Disseram, ainda faltam 3 anos e meio. Sabe, ainda faltam 3 anos e meio só do governo Trump. As pessoas interpretam isso como, você é anti-Trump, tudo isso. Não, 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 não. Para mim, eu sou pró-verdade, que é o fato de que o governo Trump está agindo como governos anteriores, inclusive o primeiro dele, só que em um contexto histórico diferente. Então isso me faz querer saber, Brian, qual é a sua avaliação sobre o que vai acontecer com o conflito na Ucrânia daqui para frente? Porque o que é tão interessante sobre essa cúpula da OTAN é que é assim que eles estão falando sobre isso. Exatamente como estamos falando agora. Sem surpresa. Aqui está o Guardian. Notícias sobre Trump em resumo. Papai Trump é coberto de elogios em sua volta triunfante pela cúpula da OTAN, onde celebrou o compromisso dos aliados da OTAN de aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB. Então, isso é a CNN. Todos eles estão falando exatamente do mesmo jeito. Muito pouco sobre a Ucrânia. Então, o que vem a seguir? Porque, na minha avaliação, a principal missão da OTAN, como você disse, é a Rússia. Cercar a Rússia. Bem, o conflito na Ucrânia é enorme nesse sentido. O conflito na Ucrânia continua. Os Estados Unidos nunca tiveram a intenção de pará-lo. Eles vão mantê-lo até o último ucraniano. Eles literalmente disseram isso em Washington, que vão lutar contra a Rússia até o último ucraniano. Repare como o presidente Trump está ladeado por seu secretário de Estado, Marco Rubio, e seu secretário de Defesa, Pete Buttigieg. Hegseth. Essas eram pessoas que me disseram que não eram arquineoconservadores e que ajudariam o presidente Trump a tirar os Estados Unidos de todo esse globalismo e busca por dominação global e focar nos Estados Unidos, combater a ordem liberal globalista. E agora todos eles estão lá fazendo, literalmente dizem, uma volta da vitória, porque conseguiram esse gasto de 5% do PIB em defesa, que será usado para manter o conflito na Ucrânia pelo maior tempo possível. Agora, os Estados Unidos literalmente não têm como focar na Ucrânia, no Irã e na China ao mesmo tempo. Eles disseram isso abertamente várias vezes, desde fevereiro, justamente quando o governo do presidente Trump estava começando. E foi isso que o presidente Biden preparou durante seus 4 anos de governo. Ele criou as condições para essa guinada em direção à China e essa divisão de tarefas. Os europeus vão ter que assumir o conflito na Ucrânia, mantê-lo por quanto tempo for possível, manter a Rússia presa na Ucrânia e aumentar ao máximo o custo para a Rússia, para que possam desmembrar o Irã. As pessoas estão perguntando, por que a Rússia não está ajudando o Irã? Porque a Rússia está em guerra com toda a OTAN neste momento. É por isso. Por que a China não está intervindo e salvando o Irã? Eles literalmente não têm um exército projetado para projetar poder no Oriente Médio. O exército deles está quase totalmente estacionado dentro da China e está enfrentando centenas de soldados americanos dentro do seu território, na província insular de Taiwan, e dezenas de milhares de soldados nas Filipinas, que é uma presença militar crescente dos assim como no Japão, em todo o Japão e na Coreia do Sul. E seus navios estão navegando nas águas do Mar do Sul da China, não para proteger o comércio marítimo ali da China. Todo o comércio marítimo é da China. Eles estão lá para interrompê-lo quando e se possível. E foi exatamente isso que todos foram avisados que iria acontecer. É literalmente isso que está acontecendo agora.
Então não, eles não vão falar sobre a Ucrânia. Mas o conflito na Ucrânia não desapareceu. E eles vão continuar com isso. Esse foi todo o propósito de forçar a Europa a desviar 5% do seu PIB para gastos com defesa, gastos militares, para que possam assumir o lugar dos Estados Unidos. E os Estados podem pegar seus recursos e focá-los em derrubar o governo do Irã, ou pelo menos destruir a região o máximo possível, e fortalecer seu poder militar na região Ásia-Pacífico em relação à China. O secretário Austin disse publicamente a todos que esse era o plano. E é isso que eles estão fazendo. E por algum motivo, as pessoas tinham esperança contra todas as evidências de que as coisas que eles diziam que iam fazer de alguma forma não aconteceriam. Bem, está acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos. Quero dizer, é meio impressionante o quão óbvio isso é. Deveria ser um verdadeiro tapa na cara para qualquer um que pense o contrário. Porque, por um lado, você tem essa adulação quase de coroação ao Donald Trump na cúpula da OTAN, e Trump realmente retribuindo. Quero dizer, não é aquele Trump confrontador, como você disse, Ryan, a encenação política, vou te dar um tapa na cabeça, vou te colocar no seu lugar, seja lá o que Donald Trump dizia para a OTAN. E aí você tem, em ambos os fronts, com a frente russa, agora Trump está falando que Putin é o maior problema. Agora você tem Donald Trump escalando. E isso foi independentemente do cessar-fogo. As coisas inacreditáveis que eu ouvi sobre Trump bombardear pela paz, eu ouvi isso. Os ataques foram intencionalmente limitados para forçar um cessar-fogo. Eu fico tipo, gente, isso é a coisa mais ridícula que já ouvi. Pura ilusão. Se você envia bombardeiros B-2 para bombardear o território de uma nação soberana, isso nunca é paz. E não só isso, mas mesmo que tenham sido intencionalmente limitados, o motivo não é por causa de um cessar-fogo. Não é por desejo de fazer um cessar-fogo. O motivo é que esses ataques, obviamente, serviram para testar o que está acontecendo, para ver quais são as capacidades reais. Talvez os Estados Unidos realmente estejam um pouco limitados agora e não queiram usar todos os seus recursos para algo assim. Talvez não quisesse supostamente iniciar um conflito maior. Isso não significa que não queiram um em breve, no futuro próximo, amanhã, no ano que vem. Não importa. O ponto é que não se trata de forçar um cessar-fogo. Isso é ridículo. Então tudo isso para dizer que agora temos Donald Trump. Claro, as pessoas ao redor dele, todos como uma unidade, atuando como falcões neoconservadores em relação ao Irã. Precisamos ser muito claros sobre isso. Com a Rússia, não parece nada diferente do governo Biden. Olhe para os ataques pouco antes da chamada Guerra de 12 Dias entre Israel e Irã, Brian. O que vimos? Vimos a Ucrânia entrando profundamente no território russo com esses drones, bombardeando bombardeiros russos, atingindo bombardeiros russos. Só que não é a Ucrânia, na verdade. Não é a Ucrânia, porque o New York Times já revelou que a partir de 2014, não 2022, mas desde 2014, a CIA assumiu o controle das agências de inteligência que realizaram aquele ataque. Há generais dos Estados Unidos em uma base militar na Alemanha, supervisionando toda a cadeia de comando do exército ucraniano. Esta é uma guerra dos Estados Unidos travada por meio da Ucrânia. Assim como é uma guerra dos Estados Unidos sendo travada por meio de Israel contra o Irã. E assim como será uma guerra dos Estados Unidos travada contra o restante da China, através da província insular de Taiwan e também da nação arquipélago do Sudeste Asiático, as Filipinas. Esta é a realidade. As pessoas precisam enxergar isso. Não se pode culpar as pessoas por cometerem erros ou por sua análise ser falha, porque o processo delas foi falho e, consequentemente, suas conclusões também são falhas. Mas agora podemos ver que simplesmente não está batendo. Então você precisa voltar à estaca zero. Literalmente eu faço isso. Pego uma folha de papel limpa e começo pelos princípios básicos. De onde vêm todas essas políticas? Quem realmente tem poder e influência? De onde isso está vindo? De onde você está tirando isso? Dinheiro e armas sempre foram a base do poder humano. Sabe? Armas e riqueza.
E hoje é dinheiro e armas. É daí que vem o poder. Então olhe para quem tem mais disso. E é daí que o poder está fluindo. Não é de algum incorporador imobiliário artificialmente bronzeado na Casa Branca. Não está vindo dele. Está vindo, obviamente, de outro lugar. Então as pessoas precisam ser mais realistas sobre como avaliam e analisam isso, e aí podem tirar as conclusões corretas. E o nosso trabalho, Dani, o seu e o meu, é conscientizar as pessoas sobre isso, alertá-las. E nós temos falado sobre isso há anos. Avisamos as pessoas que era exatamente isso que ia acontecer, e agora está acontecendo. Então espero que agora todos, pelo menos agora, estejam na mesma página. E você tem que se perguntar, se você não está na mesma página, por quê? É porque você tem evidências reais em contrário, de que nada disso é verdade? Ou é porque essa é uma verdade na qual você quer acreditar, em vez de simplesmente encarar a verdade real? As pessoas realmente precisam se fazer essa pergunta. Toda vez que você precisa tirar uma conclusão, deve se perguntar, é porque é a conclusão que eu gostaria que fosse? Ou porque há evidências suficientes para sustentá-la? Precisamos fazer isso. Depositar esperança em qualquer coisa que os Estados Unidos estejam fazendo como regime político, establishment de política externa, e, claro, as forças que realmente o controlam, é realmente uma perda de tempo, comparado ao que realmente é necessário, que é espalhar a verdade e fornecer às pessoas as informações de que precisam. Esse é o objetivo da verdadeira mídia alternativa independente. E claro, todos os outros passos, aqueles que você mencionou antes, Brian, em termos de conexão com o mundo multipolar, e toda a atividade necessária para realmente exigir e promover mudanças na liderança atual aqui no Ocidente coletivo. É disso que precisamos, porque aqui você tem Donald Trump. Sabe, agora está tão óbvio, vendo o fornecimento de mais mísseis Patriot para Kiev, certo? Mas o que é realmente interessante é que Donald Trump se encontrou com Volodymyr Zelensky por 50 minutos e disse que está buscando fornecer os mísseis Patriot que a Ucrânia precisa e que Vladimir Putin realmente precisa acabar com a guerra. Então agora, ele nem soa diferente de Joe Biden em relação à Rússia. Essa era a única coisa a qual as pessoas ainda se agarravam. Em apenas 6 meses, tudo, até mesmo no discurso, até mesmo no lado da comunicação, mudou completamente. Agora tudo está se alinhando, e vemos que os Estados Unidos, como império, não o povo, mas o império, estão se consolidando e realmente buscando fazer exatamente o que você disse, Brian, dividir o trabalho e ver o que é possível. Eles testaram um pouco com o Irã, continuam com a Rússia, e claro, sempre teremos que prestar atenção à China, porque só na administração Trump já temos um longo caminho pela frente. E muita coisa já aconteceu. Sim, quero dizer, só sobre a Ucrânia, quando Trump se tornou presidente, o que ele começou a fazer, o que os Estados Unidos começaram a fazer, foi simplesmente lavar todas as suas escaladas através da Europa. Foi só isso que fizeram. Então, quando você vê países membros da OTAN tentando apreender navios-tanque transportando hidrocarbonetos russos, isso está, em última análise, sendo supervisionado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos comandam a OTAN. É uma instituição que existe para os Estados Unidos e seus objetivos geopolíticos ao redor do mundo, especialmente na Europa. Então essa era a política de Trump, mas ele a lavava através da Europa. Havia essa gestão de percepção acontecendo para tentar criar a ilusão de distância entre os Estados Unidos e a guerra na Ucrânia. E tudo isso aconteceu porque eles estavam trabalhando em negociações. Acho que eles esperavam, de alguma forma, conseguir enganar a Rússia para obter algum tipo de cessar-fogo, porque conseguem ver o que está acontecendo no campo de batalha na Ucrânia. As linhas ucranianas continuam simplesmente a desmoronar e recuar de forma incremental. E se isso continuar acontecendo, eventualmente toda a Ucrânia colapsa e então essa guerra acaba. E então os Estados Unidos não poderão mais usá-la como um ponto de contra a Rússia. Na verdade, isso se tornará um ponto de pressão contra eles mesmos. Mais uma vez, precisamos prestar
prestar atenção ao que realmente está sendo. Se a OTAN está fazendo todas essas coisas contra a Rússia, se todas essas sanções estão sendo aplicadas à Rússia, mas não é os Estados Unidos fazendo isso diretamente, ainda assim serve exatamente ao mesmo propósito. No fim das contas, isso é uma ação por procuração dos Estados Unidos, em que a Europa não está ganhando nada com isso, não está se beneficiando, e a Rússia também não. É assim que você sabe que eles estão politicamente capturados, porque nada do que fazem é em benefício do povo europeu, dos Estados europeus ou mesmo dos interesses especiais europeus. Existem enormes corporações na Alemanha que estão simplesmente definhando porque são subordinadas às corporações dos Estados Unidos.